Olá, está entrando no ar mais um episódio do podcast Vida com Resultados. Espero que você aprecie esse conteúdo. Sucesso! Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast do Clube Vida com Resultados. Esse é o nosso episódio de número 11 e quem fala com você aqui é Saulo Álvares Carvalho. Eu sou advogado e um apaixonado por desenvolvimento pessoal. E esse projeto Vida com Resultados se propõe justamente a trabalhar o nosso desenvolvimento em 3 campos aí que eu considero essenciais. A questão da liderança é o primeiro deles, liderança própria sobre si e sobre outras pessoas, comunicação, que é a base dos relacionamentos humanos, e produtividade, gestão do tempo, otimização de processos, domínio da mente. Produtividade também é um campo essencial. E nós temos esse podcast aqui com episódios inéditos às segundas, quartas e sextas, sempre às 6 horas da manhã, para você já iniciar o seu dia com um conteúdo edificante, um conteúdo prático para o seu desenvolvimento. Mas nós não estamos apenas aqui, nós temos uma comunidade gratuita no WhatsApp, que é onde esses episódios são lançados sempre, onde você recebe em primeira mão os nossos eventos, webinários, aulas. E para participar é muito simples, basta você digitar aí do seu celular agora mesmo, bit.ly/Clube Vida com Resultados, e você já vai automaticamente lá para o nosso grupo. Inclusive, se você estiver acompanhando aí pelos agregadores de podcast, você pode fazer exatamente agora e você não vai deixar de ouvir o episódio, ele vai continuar tocando aí para você, já para você ingressar na nossa comunidade, lá no nosso grupo. E temos também o perfil Vida com Resultados no Instagram, @Vida com Resultados. É bacana você acompanhar também por lá, porque pode ser que a gente lance coisas exclusivas para você. E aí você não perde absolutamente nada do nosso conteúdo. E aí, quero te fazer outro pedido, uma provocação, digamos assim. Compartilhe esse conteúdo com 2 pessoas que você conhece e que entende que farão bom uso dele. Pessoas aí que você gosta, mande agora para elas, compartilha com 2 pessoas e não deixe de acompanhar os nossos episódios anteriores, tá certo? Tem muita coisa boa para você aqui. E o nosso tema de hoje, qual é? O tripé da confiança. O tripé da confiança. Tá curioso, tá curiosa para saber o que é isso, do que se trata isso? Pois bem, nosso episódio de hoje tem por base uma obra do Roberto Chiniachiki, um escritor muito conhecido na área do desenvolvimento pessoal, e a obra em questão é A Coragem de Confiar. O medo é o seu pior inimigo. Então esse conteúdo se baseia nessa obra, certo? E o professor Chiniachiki traz um conceito de um tripé da confiança. Mas antes, vamos trabalhar um pouco esse tema. Confiança é algo muito importante para a nossa caminhada na vida. Nós precisamos de confiança. A confiança, ela se alia à fé, a confiança, ela se alia à autoestima, a confiança se alia aos relacionamentos com outras pessoas. Se nós não tivermos confiança em qualquer um desses campos, a nossa vida fica prejudicada. Só que nós vivemos um mundo atualmente que milita praticamente contra a confiança. Nós vivemos em desconfiança o tempo todo. Aliás, o Brasil é um dos países mais desconfiados do mundo. E tem um dado interessante: quanto maior o nível de confiança de um povo, mais próspero é aquele povo. Se você fizer esse levantamento, pode pesquisar no Google aí esses indicadores. Os países que têm
um índice maior de prosperidade, esses países trazem consigo um índice maior de confiança entre as pessoas. Países onde as pessoas são naturalmente mais desconfiadas umas das outras, eles têm índices de prosperidade menores. E nós vivemos num país de altíssima desconfiança. O tempo todo nós tomamos cuidado porque achamos que alguém pode estar querendo nos passar a perna, e isso é muito ruim para o nosso crescimento. Muito ruim. Agora entenda, eu estou falando com você aqui, quem já acompanha o Vida há mais tempo, sabe que eu não tenho compromisso em dourar pílula. Eu não estou falando aqui de um plano ideal, eu estou falando que esse deve ser um alvo, mas ao mesmo tempo eu reconheço que é algo difícil de se alcançar. Eu tenho um nível de desconfiança muito alto, fruto de uma formação, fruto de experiências, então eu trago isso. E o meu desafio a cada dia é implementar um pouco mais de confiança na minha vida. E junto com essa questão da confiança, tem a questão da centralização, né? Passar a delegar mais, passar a confiar mais, porque a minha vida se torna mais leve quando eu uso desse caminho, quando eu vou por esse caminho, e eu tendo a crescer mais, porque a desconfiança, de fato, ela limita o nosso desenvolvimento. E aí eu só quero trazer isso para contextualizar para você esse cenário. O peso, o custo da desconfiança. Nós vivemos em franca desconfiança nos mais diversos cenários aí da nossa vida. Pois bem, e aí o Roberto Chiniachik, no seu livro, ele traz esse conceito aí de um tripé da confiança. Não é bem um tripé que ele coloca, ele ilustra esse conceito com um banco de 3 pés. E quais são esses 3 pés? Quais são as confianças que nós precisamos identificar e trabalhar na nossa vida? O primeiro pilar, o primeiro pé desse banco é a fé. Fé, que é nada mais, nada menos do que a confiança em Deus ou a confiança em algo além de você. Independente da sua base religiosa, você, quando confia em algo que transcende a matéria, transcende quem você é, você tem, em geral, um ânimo um pouco maior, um pouco mais de força para encarar os desafios da vida que não são fáceis. Não são fáceis. Então, esse é o primeiro tripé que ele coloca. E eu já faço a provocação para você. Como é que anda o seu nível de fé? Independente, repito, da sua base, da sua matriz religiosa. Mas você tem fé em quê? Fé, do latim, vem de convicção, de fides, convicção de que algo seja verdadeiro. E quando a gente tem essa convicção projetada além de nós, repito, a gente consegue renovar o nosso ânimo. É como se nós passássemos a trabalhar por um propósito maior. E isso faz absoluta diferença na nossa vida. Isso é fundamental. Esse é o primeiro pé desse tripé da confiança trazido pelo Chiniachik. O segundo tripé que ele coloca, que ele coloca lá é o pé da autoconfiança, que nada mais é do que a confiança em si. Nós partimos da confiança em Deus, uma confiança transcendental. E aí a gente trabalha a autoconfiança, mas perceba, existe um encadeamento aqui. Primeiro, você precisa trabalhar a sua fé em algo além de você, para depois trabalhar a sua autoconfiança. Por quê? Nós vivemos uma era também de muito estímulo à autoconfiança. Você tem que fazer, você tem que acreditar em si, só que a autoconfiança, quando ela não é dosada pela sabedoria, pelo equilíbrio, ela pode resvalar na prepotência. Há quem diga que, na verdade, prepotência e arrogância manifestam o oposto, né? Uma ausência de autoconfiança. Então, eu estou colocando isso com muito cuidado para você. Eu compreendo essa matriz de pensamento também. Mas o que eu quero dizer é que se você tem apenas uma confiança em si, e essa confiança em si ela é absoluta, isso pode te levar a desrespeitar outras pessoas, ignorar outras pessoas e achar que você é
o único conhecedor, o único detentor da razão. Então, essa confiança em si, ela é fundamental, mas perceba que antes dela é preciso que se trabalhe uma confiança em Deus, uma fé, uma confiança que transcenda quem você é, que transcenda o indivíduo. E aí, na sequência, o terceiro pé que o Chiniachik coloca é a confiança propriamente dita, que ele vai conceituar aqui como acreditar no outro. Aí é você passar a trazer a confiança para os seus relacionamentos. Então, voltando só para você entender, a fé, que é a confiança em Deus, a autoconfiança, a confiança em si, para que a partir daí esse fruto respingue nos seus relacionamentos. E agora, munido de uma fé fortalecida e de uma autoconfiança fortalecida, você passa a confiar mais nas pessoas. Porque se você apenas confia nas pessoas, mas não confia em si, você também pode se colocar em situações delicadas na vida. Você pode se colocar em relacionamentos abusivos, você pode se colocar em situações de risco, justamente por não entender adequadamente qual é o seu valor e qual é o seu papel naquele relacionamento. Portanto, esse é o tripé da confiança que o Roberto Chiniachik traz no livro A Coragem de Confiar. E o livro todo, que eu recomendo a leitura desde já, esse livro ele fala sobre o medo. O medo é o nosso grande inimigo mesmo, porque quando a gente tem medo, a gente se paralisa. Só que o medo, ele na verdade é algo que é natural, é instintivo, a gente convive com o medo o tempo todo, mas o medo deveria ser um impulsionador, ele deveria nos empurrar para os nossos objetivos. Só que muitas vezes ele nos paralisa. E como é que você faz para tratar o medo? Confiança. Não tem outro caminho. Fé, autoconfiança e a confiança nos outros. Esse é o nosso desafio de todos os dias. É o desafio que eu procuro assumir a cada manhã, a cada experiência na minha vida, e é o desafio que eu deixo para você também. Se você já faz, que você compartilhe como você faz. Inclusive eu tenho dito isso a cada episódio. Vai no nosso perfil lá no Instagram, porque eu entendo que talvez seja um mecanismo mais prático. Vai no direct e manda lá a sua mensagem, o que você achou do episódio, sugira novos episódios. Eu quero muito ouvir aí, saber o que você pensa. E entre no nosso Clube Vida com Resultados. Vou repetir o link, tá? bit.ly/Clube Vida com Resultados. Segundas, quartas e sextas, às 6 horas da manhã, sempre um conteúdo novo, um conteúdo relevante para a sua vida, tá certo? Então vamos adiante, com confiança, eliminando o medo para o nosso crescimento. Desejo um dia muito produtivo para você e sucesso!